Opa, bom dia, turma. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de eletrodinâmica. E hoje a gente vai estudar um conteúdo muito interessante. E antes de eu colocar no quadro, vamos aqui pensar em algumas coisas do nosso cotidiano. A física, ela se torna tão interessante quando a gente consegue relacionar o que a gente estuda em sala de aula com o nosso cotidiano. E aí, vamos pensar aqui em alguns itens do nosso dia a dia. Um exemplo deles é o quê? O chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico. O que é que acontece com o chuveiro elétrico, né? Outra coisa também, pessoal, é quando a gente coloca um celular para carregar, que ele esquenta um pouco. O que é que está acontecendo ali, né? Vamos imaginar um pouquinho sobre esses conceitos. Outra coisa interessante do nosso cotidiano, que muitas vezes a gente não para pensar, é quando a gente vai numa loja, ou quando a gente vai em algum lugar onde vende o que? Eletrodoméstico. A gente sempre vê lá 220 volts. O que é que significa aquilo? 110 volts. O que é que significa aquilo? E por que eu não posso ligar um eletrodoméstico de 220 numa tomada de 110? Ou por que eu não posso ligar um de 220 numa tomada de 110? O que acontece nesses casos? Opa, são interessantes, né? A gente encontra isso no dia a dia. Então, eu vou colocar aqui no quadro o nosso conteúdo hoje de eletrodinâmica, que vai ser o quê? Lei de Ohm. Outra coisa também, antes da gente adentrar no nosso conteúdo propriamente dito de lei de Ohm, a gente tem que ter em mente algumas palavras que são relativas a essa lei, que é o quê? Que é a tensão. Eu vou chamar por U, que é a resistência, que eu vou chamar de R, e a corrente, que eu vou chamar de I. Né? Essas palavrinhas têm que estar na mente de vocês, porque vai ser importante para o entendimento do nosso conteúdo. Até agora, tá tudo bem? Estão conseguindo acompanhar a aula? Qualquer dúvida, vocês podem parar, levantar a mão e perguntar. Posso continuar? Vamos então continuar a nossa aula, né? Então, a lei de Ohm, né? Quem foi Ohm? Ohm, ele foi a pessoa que descobriu, né? Que passou a entender como alguns materiais, eles oferecem resistência à passagem que da corrente elétrica. Se tiver muito subjetivo, eu vou trazer um exemplo prático para a gente tornar essas palavras, né, a lei de Ohm mais palpável, né, mais interessante para vocês compreenderem mentalmente. Vamos imaginar, na casa de vocês provavelmente deve ter uma caixa d'água, né? Na maioria das vezes tem uma caixa d'água, né? E aí vocês podem perceber que ela fica, na maioria das vezes, em uma coluna. E por que aquilo, né? E aí a gente vai estar fazendo uma analogia com relação à questão do que? Da lei de Ohm, né? A caixa d'água em si, eu posso chamar o que? De tensão. E o que é essa tensão? Ela faz com que a água ela desça pelos canos, né? Que quando ela desce pelos canos, eu posso chamar de corrente, né? Ela desce pelos canos e aí eu chamo isso de corrente. Mas o que é que acontece se esses canos eles estiverem com algum tipo de sujo, ou se eles estiverem como eu posso dizer, se eles estiverem com alguma obstrução, o que é que vai acontecer com esse fluxo de água que passa? Né? O que é que vai acontecer? Opa, vai o que? Dificultar. Vai dificultar essa passagem da água. Não significa que a água não vai passar, mas ele vai o que? Dificultar essa passagem. Quando ele dificulta essa passagem, oferece o que? Uma coisa que a gente chama de resistência. E aí, George Simon descobriu justamente isso, que alguns materiais
eles oferecem uma resistência maior a essa passagem, né? Essa passagem de corrente do que outros. Interessante, não é? Até agora, alguém tem alguma dúvida com relação à questão do conteúdo? Né? Não, tudo bem? Então vamos continuar a nossa aula sobre lei de Ohm, que a gente ainda tem alguns conceitos interessantes e a gente tem um exemplo prático para fazer. Vou pegar aqui e vou apagar aqui, com licença, vou aqui apagar o quadro, né? Para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. E aí, como eu disse para vocês, né? Vamos relacionar o nosso conteúdo a uma fórmula matemática. Física e matemática são duas áreas do conhecimento que elas andam sempre juntas, né? Sempre juntas. A gente tem um conceito físico e a gente pega esse conceito físico e transforma ele em matemática, justamente para a gente compreender melhor essa relação, né? Vamos aqui. E outra coisa interessante, né? É a nossa fórmula, né? A nossa fórmula. Ele percebeu que alguns materiais, eles ofereciam uma resistência maior ou menor à passagem dessa corrente elétrica. E aí, vamos pegar aqui no caso da cerâmica. Vamos pegar aqui no caso da cerâmica, né? Aqui eu vou chamar de tensão e aqui eu vou chamar de resistência. Vou colocar números aqui, né? Vou colocar números aqui para a gente compreender melhor o que eu estou querendo dizer. Se eu tiver aqui, ó, uma tensão de 6, né? E uma corrente de 3, certo? Se eu tiver aqui uma tensão de 12 e uma corrente de 6, se eu tiver uma tensão de 18 e uma corrente de 9, o que é que vocês estão percebendo nesse conteúdo aqui? Guilherme, você pode me dizer o que é que podemos ver nessa relação aqui? Primeiro, a gente pode ver uma relação de proporcionalidade, né? Isso significa o quê? Né? Que eu vou pegar a minha tensão, quando eu divido pela minha corrente, o que vai acontecer? Você vai ter uma constante, certo? Você vai ter uma constante. Então, o que foi que Ohm descobriu? Que a resistência, né? A resistência, ela vai ser o quê? A minha tensão dividido pela minha corrente. E aqui, ó, o que é que vai acontecer, ó? Vamos pegar aqui 6 dividido por 3, que é igual a 12 dividido por 6, que é igual a 18 dividido por 9. Isso daqui vai me dar o quê? Uma constante. Olha que interessante, né? A física e a matemática, unidas para a gente compreender a nossa realidade e compreender a natureza. Então, Ohm descobriu o quê? Que a resistência era o quê? Constante. E aí vocês podem perceber que existe uma relação de proporcionalidade, né? entre resistência e tensão, né? Resistência e tensão, e uma relação de proporcionalidade entre resistência e corrente, certo? Interessante também a gente saber que a gente tem uma relação que essa daqui é diretamente proporcional, né? Resistência e tensão são diretamente proporcionais e que resistência e corrente, elas são o quê? Inversamente proporcionais, certo? Isso significa o quê? Significa que se eu aumento a minha tensão, o que é que vai acontecer com a minha resistência? Ela também vai aumentar. Se eu aumento a minha corrente, o que é que vai acontecer com a minha resistência? Ela vai diminuir,
Olha que interessante, né? Esses conceitos matemáticos, eles ajudam muito a gente a entender a física, né? A física em si. E isso daqui é expresso o quê? Expressa a lei de Ohm. Não é uma lei fundamental, né? Não é uma lei fundamental, como a gente tem algumas leis da física, né? Ela não é uma lei fundamental, mas ela nos ajuda muito no nosso cotidiano. Ela é usada para alguns tipos de geradores. Vamos representar isso daqui no gráfico. Com licença, eu vou aqui apagar o quadro. Vou apagar aqui o quadro. Vou apagar aqui o quadro. Até agora, tudo bem? Tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa esclarecer? Hilary, como é que tá compreendendo o assunto da nossa aula de hoje? Jean, como é que está? Tá compreendendo o conteúdo? Eric, e aí, tá conseguindo acompanhar a nossa aula? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar perguntando, que a gente volta, retorna e explica novamente o conteúdo. Então vamos continuar aqui para a nossa aula, né? O que foi que a gente percebeu com aquele quadrozinho que eu coloquei, com aquelas relações que eu coloquei no quadro? A gente percebe uma coisa. Eu vou representar através de um gráfico para ficar melhor de vocês visualizarem o que eu estou querendo dizer. Isso daqui eu vou chamar de resistência, vou chamar da corrente, aqui eu vou chamar de tensão e a minha resistência ela vai ser o quê? R, né? R. Por quê? Porque ela é o quê? Ela é constante. A lei de Ohm, ela fala justamente sobre isso, né? Que a minha resistência ela é o quê? Constante. Como vocês viram quando a gente começou a aplicar, né, aqueles números que eu coloquei no quadro de acordo com a fórmula. Vocês perceberam que a resistência ela é constante. E aí, outro conceito matemático também interessante é que vocês percebem que esse gráfico ele é o quê? Ele é linear. Então isso representa o quê? Representa uma equação do primeiro grau. Interessante, né? Essas relações que existem dentro da natureza. E principalmente quando a gente aborda dentro do nosso cotidiano. Eu vou colocar aqui um exemplo aqui no quadro para a gente resolver, né? Vamos imaginar um chuveiro elétrico, né? Um chuveiro elétrico que tem uma tensão de 220 volts, uma corrente, né, de 10 amperes. Qual seria a resistência? Então, vamos aqui pegar e vamos aplicar a lei de Ohm, né? O que é que a lei de Ohm diz? Que a resistência ela vai ser o quê? A tensão dividido pela corrente. 220 dividido por 10. E aí eu vou encontrar 22 ohm. Isso daqui é a resistência, né, que eu encontrei tendo esse chuveiro elétrico. 220 volts de tensão, corrente de 10 amperes, e ele me dá uma resistência o quê? De 22 volts. Olha que interessante. Então, pessoal, nossa aula está finalizando. Gostaria de dizer que qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, né, posteriormente na próxima aula, e eu vou deixar uma lista de exercícios contextualizada para vocês estarem resolvendo e trazendo na próxima aula. Vou esperar todos vocês aqui, espero que vocês estudem, que vocês apliquem os nossos conhecimentos na sala de aula e que vocês consigam, no decorrer do dia a dia de vocês, visualizar conceitos físicos, né? Conceitos físicos que a gente aborda dentro da sala de aula.
Obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.